Agora no BMC Stock, vamos sempre trazer os principais gráficos, né, numa leitura macroeconômica global para ajudar você, investidor, a tomar a melhor decisão de investimento. Tá? Então agora no BMC Stock a gente separou aqui alguns gráficos para a gente comentar de forma bem dinâmica e também de uma forma, né, que você consiga entender como que está, né, de uma forma muito mais clara no mercado. Então vamos passar aqui o primeiro gráfico, né, que nós temos aqui. Né? O primeiro gráfico a gente vai falar um pouquinho, né, sobre a Evergrande, né, uma das maiores companhias de real estate do mundo, né, e ela tem aqui uma preocupação global em relação a um possível default, né, um possível não pagamento da dívida, e esse gráfico ele retrata totalmente ao contrário, né, do que o mercado está fazendo em relação às notícias de preocupações a não pagamento dessa dívida. Esse gráfico ele retrata basicamente o seguinte: essa linha roxa são as principais empresas da Ásia com balanços fracos comparado com empresas com balanços mais fortes. Esse levantamento foi feito pelo Goldman Sachs, né, um dos maiores bancos do mundo. Então, as empresas que a gente tira de conclusão aqui, que as empresas com balanços mais fracos estão outperformando as empresas com balanços mais fortes, ou seja, as empresas com balanços mais fracos estão crescendo, ou seja, subindo, ou seja, se valorizando à medida, comparando com as empresas de forma relativa, claro, com as empresas com balanços mais fortes por lá. Ao contrário das empresas americanas, as empresas europeias que estão, né, performando abaixo, ou seja, as empresas com balanços mais fortes, né, performando muito mais do que as empresas, né, que têm um balanço mais fraco, lembrando que essa linha pontilhada em vermelho é a média. Então, é isso que a gente consegue tirar de conclusão, apesar das grandes preocupações, né, trazidas pela Evergrande, né, que também é a segunda maior, né, empresa de real estate também lá na China, né, ou seja, que traz ali um ponto de refletimento referente ao PIB, né, a gente está falando de 2% de contribuição ao PIB, né, 2% do PIB chinês é responsável pela Evergrande, e o setor de real estate chinês correspondente a 25% a 30% do PIB. Então, isso é a grande importância do mercado de real estate chinês e o mercado asiático como um todo, que vem crescendo muito e tem diversas explicações, né, essa preocupação de não pagamento da dívida, que pode, né, ter também ao mesmo tempo, né, o resgate, né, pelo Banco Central chinês, pode ajudar, né, a companhia, e ao mesmo tempo também pode ter uma outra preocupação, caso o Banco Central chinês não ajude, qual deve ser esse impacto aos bancos, tanto americanos, que também financiam as operações também na China, e também os bancos estatais chineses, onde concentra a maior parte da dívida, que a gente está falando em torno, né, de mais de 300 bilhões de dólares. Então é uma dívida muito grande. E isso a companhia também vem fazendo esforços, né, para liquidar alguns ativos para tentar ajudar em referente ao seu balanço. Mas essa leitura, a gente não fala só da Evergrande, a gente fala de várias companhias, né, da China que vem autoperformando até lá, apesar, né, de uma queda recente aqui, quando a gente compara aqui em setembro. Agora, de passar aqui para o próximo gráfico, né, o que a gente pode retratar aqui, né? O próximo gráfico ele retrata principalmente referente à Evergrande, né, referente aos preços das ações e das outras companhias também de real estate por lá, que não é só a Evergrande que vem caindo, outras companhias do setor também. Então a Evergrande teve a maior queda, né? A gente vê aqui nessa linha roxa. Depois a gente consegue comparar, né, com a CG Services também, que teve uma queda, a RF Properties e a Sunac, né? A Sunac teve a menor queda, a gente está falando aqui de 20%, e também outras companhias tiveram quedas aí também recentes, ou seja, a gente consegue ver desde a notícia, né, que teve ali logo atrás, a gente consegue ver que teve ali a maior queda mais acentuada logo aqui, mas lembrando que essas quedas vieram ali desde abril e maio, né, desse ano, que as companhias de real estate já vêm sofrendo, já vêm tendo essas consequências. Lembrando que a notícia da Evergrande não é de hoje, só teve repercussão global há pouco tempo atrás, há poucas semanas atrás, mas lembrando que os papéis ligados a real estate, as maiores companhias da China e da Ásia, vêm caindo desde então, desde abril e maio desse ano, tá? Então essa que é a leitura que a gente trouxe nesse gráfico. Agora, no próximo gráfico, a gente vai falar um pouquinho, né, sobre o S&P 500, né, sobre o preço do S&P 500 Forward, né, projetado. A gente tem aqui os principais analistas, né, do mundo, principalmente dos Estados Unidos, projetando o S&P 500 no final do ano a 4.700 pontos, para o final de 2022 a 4.900 pontos, apesar, né, dos riscos referente, né, referente à parada, né, de estímulo de 120 bilhões de dólares mensais, que é o tapering, né, ou seja, a parada desses estímulos, a referente a pressões inflacionárias, que nós também iremos comentar logo aqui, e outros pontos, né, que também impactam, né, numa possível queda, né, inclusive alguns analistas como JP Morgan, né, Goldman Sachs também, colocando em relatórios que a Bolsa Americana também pode ter um desempenho, né, menor, né, nos próximos trimestres, mas no longo prazo, né, ou seja, pode ter uma possível recuperação e uma alta, mas projetando para baixo, ou seja, quando a gente compara, né, com os últimos dados referente a níveis projetados do S&P 500,
esses níveis estavam maiores. Então os analistas, mesmo com um crescimento, ou seja, mesmo os analistas prevendo, né, que a bolsa, né, de acordo com as previsões dos analistas, pode subir ainda mais, mas ainda está abaixo das últimas estimativas, ou seja, o otimismo ainda persiste nesse ano, no ano que vem, mas teve uma revisão para baixo, principalmente de earnings per share, que nós vamos comentar no próximo gráfico, que é esse gráfico aqui, né, que a gente compara aqui na linha do bottom-up, né, ou seja, a gente consegue observar, né, o earnings per share, que é o lucro por ação das principais empresas dos Estados Unidos, 500 maiores empresas dos Estados Unidos, que é o S&P 500. Então, desde o ano passado, né, 2020, 2019, né, do segundo trimestre de 2020, teve uma queda muito forte, claro, referente ao Covid. Depois já teve uma recuperação de uma forma muito acelerada, chegando no segundo trimestre desse ano a $52 por ação, né? 52,80 dólares por ação. E agora, né, o mercado estima que o terceiro, quarto e o primeiro trimestre do ano que vem vai ficar abaixo do segundo trimestre de 2021. Tá? A gente está falando aqui de $49, né, 50 dólares, muito abaixo de 52 dólares que foi entregue agora no último trimestre, segundo trimestre. Então o mercado espera que nos próximos 3 trimestres, até o primeiro trimestre do ano 2022, o mercado vai entregar um EPS, né, um Earnings Per Share, abaixo do último trimestre entregue, e a partir, né, do segundo trimestre do ano que vem para frente, né, ou seja, daqui a um ano, né, o mercado começa a reagir, né, melhor, e de acordo com essa estimativa, né, o terceiro e o quarto trimestre do ano que vem, a bolsa deve acelerar os ganhos e deve fechar ali, como a gente comparou no gráfico passado, 4.900 pontos, que esse é o número, né, que os principais analistas projetam para o S&P 500 para o ano que vem. Tá? Então o que nós temos aqui de próximo gráfico para a gente comentar, a cadeia de manufatura global, né? Então esse gráfico ele retrata, né, o tempo de entrega das principais cadeias manufatureiras, né, tanto dos Estados Unidos, União Europeia, Reino Unido e também o mundo todo, né, o mundo global, a gente fala que o global, né, o mundo todo é a linha vermelha. Então nós comparamos aqui que 2020 a maior queda foi a União Europeia, Estados Unidos estava com uma queda da cadeia de suprimentos, ou seja, quanto maior a queda, maior o tempo de entrega, então é pior, né, para as companhias, maior a pressão inflacionária. Estados Unidos não teve uma queda tão forte, se lembrando que 2018 ficou até um pouco próximo, né, referente a essa queda. Tivemos outras quedas parecidas, tanto em 2014 logo aqui, mas lembrando que o ano de 2021 está muito abaixo, ou seja, a gente compara aqui até aqui, ou seja, a gente consegue ver uma queda de uma forma muito mais acentuada, e lembrando que o mundo também teve uma queda muito forte. Diversas explicações a gente pode dizer aqui, a falta de suprimentos, né, como chips, né, semicondutores, que fizeram, né, algumas plantas, até aqui do Brasil, né, a pararem sua produção, plantas de carro, né, plantas automobilísticas, e ao mesmo tempo também traz um desafio global, né, referente à inflação, que por isso, né, o Banco Central dos Estados Unidos e o Banco Central Europeu está discutindo nessa parada de estímulos para realmente, né, ceder a relação da inflação, porque lembrando, né, que 90% dos países que fizeram parte dessa pesquisa, né, tiveram inflação acima dos últimos 2 anos, né, 24 meses. Então essa é a pesquisa, né, que a Bloomberg, né, e outros meios também, né, de dados que tiram essa conclusão. Então, ou seja, a inflação não é só local, não é só nos Estados Unidos, não é só no Brasil, é no mundo todo, nos grandes países, né, nas grandes economias, e traz ali um tom de preocupação referente se realmente a inflação ela vai ser temporária, que é a leitura do Fed, ou se realmente a inflação vai continuar alta por um grande período ou até mesmo no médio prazo, que pode trazer uma preocupação ainda mais para essa cadeia de suprimento referente ao tempo de entrega. Tá? Então, no próximo gráfico, a gente vai trazer o que aqui para a gente retratar aqui? Referente à inflação de alimentos, né? Então a gente tem aqui referente à América Latina, né? Referente à inflação, é um ponto bem interessante, né? Brasil é o que tem a maior impacto na inflação referente a alimentos, né? Ou seja, a gente consegue ver aqui que corresponde ali abaixo de 4%, a gente está falando ali em torno de 3,5%, né, referente à inflação no Brasil. México logo atrás, consegue ver Peru, Chile, Colômbia logo aqui, e os Estados Unidos, qual que é o peso da inflação? Né, muito baixo, a gente está falando de 0,5%, quando a gente fala aqui de contribuição, né, referente ao peso da inflação total. Então, assim, o maior peso que a gente está falando sobre inflação é 0,5%. Mas por que a inflação está girando em torno de 5,3%, né, de forma geral aqui nos Estados Unidos? Porque o maior peso, né, aqui do CPI, né, são principalmente produtos, né, que tem ali na cadeia, está falando de 60%, quando a gente destrincha esse número da inflação, estão relacionados, né, principalmente a alimentação fora de casa e alguns outros
alguns outros padrões de consumos que não são ligados a você ficar em casa, totalmente ao contrário, você sair de casa, como passagem aérea e outros núcleos de consumo, né, que impulsionam ainda mais a retomada da economia e impactam na inflação diretamente, tá? E aqui no Brasil, o maior peso está relacionado à inflação e também os países emergentes. Isso que a gente consegue observar, os países emergentes têm maior impacto sobre alimentos do que os países desenvolvidos. Isso que a gente consegue tirar aqui, quando a gente fala que pega aqui o headline, né, da contribuição da inflação. No próximo gráfico, a gente vai trazer um gráfico bem interessante do Goldman Sachs, que ele começou a atualizar desde o começo, né? Ele fez ali esse gráfico referente, né, que é sobre lockdown, ou seja, os países que estão com restrição, né, principalmente sobre circulação de pessoas, né? Então, esse gráfico, desde ali de janeiro de 2020 até agora, né, em setembro de 2021, eles atualizam, né, sempre ali diariamente quais são os países que têm a maior restrição e se realmente, de forma geral, está tendo tanto um afrouxamento ou até mesmo, né, uma restrição maior referente ao histórico, né, desde o começo da pandemia. Então, lembrando que em janeiro de 2020, né, até março de 2020 teve uma alta muito forte referente ao lockdown chinês, né, ou seja, né, a China começou ali com o lockdown de uma forma muito severa e depois os outros países tiveram uma onda muito forte de lockdown ali entre março e maio do ano passado. E agora, daqui para frente, o que observamos, né? A gente observa principalmente a Europa, né, de janeiro e março de 2021 com o maior pico de lockdown, ou seja, o maior pico de restrições, mas o mundo todo, desde janeiro e março de 2021, teve uma queda muito forte e acentua-se a queda muito mais agora a partir de setembro, ou seja, quando a gente compara aqui referente à população vacinada, né, do ciclo completo de 2 doses ou uma dose única. Aqui no Brasil a gente está falando de um número aproximadamente de 37%, né, de toda a população. E ao longo do mundo todo, a gente compara aqui, né, a Ásia, né, ou seja, tirando aqui a China nessa linha azul, essa linha aqui também da Europa, né, a gente compara aqui nessa linha cinza, aqui logo aqui abaixo, América Latina, inclusive o Brasil está aqui, né, ou seja, uma queda também desde lá de trás, ou seja, lembrando que a América Latina ficou muito abaixo da Europa e da China referente a restrições passadas, né, referente ao histórico. O mundo todo, né, a gente consegue observar nessa linha mais clara, a gente consegue observar a América do Norte nessa linha mais escura e também a China, né, como eu disse no começo da apresentação aqui, nessa linha vermelha, né, ou seja, onde teve o maior lockdown e agora, né, registrando a menor restrição entre todas as regiões, até mesmo, né, porque tiveram o maior lockdown logo atrás e agora a menor, né, nível de restrição referente ao histórico e também comparado com outros países, tá? Bom, por que eu estou falando isso, né, referente a restrições? Porque justamente a retomada da economia traz um sentimento, né, do investidor que as bolsas, né, podem ter, né, um alívio, né, até mesmo, né, uma retomada. Inclusive os Estados Unidos, né, está tendo esse movimento, ou seja, toda vez ali os Estados Unidos vem falando ali do all-time high, ou seja, renovando novas máximas, mesmo com as preocupações que pode ter uma queda, com o tapering e outras preocupações inflacionárias, como eu comentei anteriormente. Mas o que reflete referente aos novos aportes, ou seja, está tendo ali até o momento, né, compradores, né, ou seja, a bolsa subindo nos Estados Unidos de forma relativa e isso impacta, né, o fluxo, né, para equities nos Estados Unidos. Então a gente consegue observar aqui que o fluxo de equities por lá ficou muito forte, né, até mesmo só abaixo de janeiro, né, e fevereiro desse ano. E logo aqui a gente consegue observar nessa linha aqui, a gente está falando, né, em torno ali de 50 bilhões de dólares destinados, né, ou seja, a gente consegue observar cash to stocks, ou seja, dinheiro para as ações, ou seja, fluxo de equity, ou seja, pessoas tirando dinheiro e comprando ações, né, no mercado dos Estados Unidos. Então a gente consegue observar esse número aproximadamente em torno de 50 bilhões de dólares, né, indo para o mercado. Isso impulsiona positivamente para cima, né, o S&P 500, os principais índices por lá, também como as companhias que têm a maior índice de liquidez, como as empresas de small caps, né, que tem um índice também por lá, que é o Russell 2000, tá? Então esse gráfico foi feito pelo Bank of America Merrill Lynch, tá? Muito bem interessante. Agora, para a gente falar aqui nesse último gráfico, né, a gente retrata aqui sempre sobre os principais índices que tiveram ali a melhor desempenho de forma relativa, né, year to date, né, ou seja, até agora.
O que desponta aqui, que seja com os vencedores e os perdedores, né? Ou seja, que tiveram menor rendimento, mas também o maior. Quando a gente fala de menor rendimento, a gente fala de um menor risco. E quando a gente fala de um maior rendimento, a gente fala também de um maior risco. Para você tomar risco, ter mais risco, você pode ter um maior upside, e para ter o menor risco, você vai ter, né, uma forma mais conservadora, você vai ter menos risco no seu portfólio. Isso que a gente vai conseguir traduzir nesse gráfico. Então, o índice do Goldman Sachs, né, de energia superou ali 50% de retorno, o S&P 500 logo atrás com 25% de retorno, a FTSE 250, ou seja, 250 maiores empresas da Europa subindo ali, também do Reino Unido subindo 22%, CAC da França subindo 20%, Eurostoxx, aí sim, 50 maiores empresas da Europa subindo quase 20%, as 600 maiores empresas da Europa, que a gente sempre fala, o estoque 600, quase 20%, aí as empresas cíclicas da Europa subindo quase 20% também, 19,6%, aí vem as 100 maiores empresas da FTSE, né, no Reino Unido subindo 17,5%, DAX na Alemanha subindo 14%, a gente consegue observar MSCI Emerging Markets, ou seja, o índice do Morgan Stanley de mercados emergentes subindo 4,5%. Aqui o Brasil está inserido nesse MSCI Emerging Markets, mercados emergentes, mas com peso bem pequeno. Lembrando que nesse MSCI Emerging Markets, ou seja, nesse índice de mercados emergentes, está inserido tanto a Turquia, a Rússia, o Brasil, a Índia, a China e outros países emergentes. Tá? Então, por isso que a gente consegue observar, se a China cai, o índice, né, do Emerging Markets, que tem o maior peso, né, que é a China, faz esse índice cair de uma forma relativa. E por outro lado, a gente consegue observar investimentos mais conservadores, como o Tesouro de 10 anos dos Estados Unidos, subiu 2,4%, o título de 10 anos na Itália caiu 0,3%, na Espanha caiu 1,1% e na Alemanha caiu no título de 10 anos caiu 2%. E o ouro registrando quedas de 7,8%, ou seja, investimentos mais conservadores também tem ali um retorno menor, porque tem uma leitura mais conservadora, com risco menor, e ao mesmo tempo, né, a gente consegue observar ao contrário, né, ou seja, a gente sempre fala aqui do S&P 500, dos outros índices, e vem acompanhando altas muito fortes, está falando aqui os principais índices, como o S&P 500 subindo mais de 25%, e como a gente comentou, né, nos gráficos anteriores, ainda pode ter espaço de subir ainda mais, Daniel. Então essa é a leitura, lembrando, né, a gente não passa só o retorno, a gente passa também as explicações, né, uma leitura bottom-up, uma leitura macroeconômica, para você investidor ter a melhor leitura para você tomar a sua decisão de investimento.